bem, gente? Boa noite. Eu sou o Felipe Ciani. E é óbvio, muito óbvio, que eu vim aqui essa noite falar para vocês que um dos maiores segredos da comunicação é a autenticidade. Isso é muito óbvio. Vocês concordam que é muito óbvio? É óbvio. Eu nem precisaria estar falando isso, mas eu vou falar. Esse é um dos grandes segredos da comunicação. Mas para que vocês julguem se a minha comunicação de fato é autêntica, eu preciso falar um pouquinho sobre mim. Um ou outro aqui já deve me conhecer, deve ter me visto na televisão, deve me seguir nas redes sociais. Mas eu vou falar um pouco de mim, um pouco do que me fez chegar até aqui. E uma das coisas mais importantes da minha vida foi ter me tornado pai. Eu tenho uma filha de quase 4 anos, que é um dos grandes amores da minha vida. E ela chama Chica. Eu ouvi algumas risadas, eu não estou entendendo por quê. Pai de pet não é pai para vocês agora, é isso? Eu sou pai de pet. E por que eu gosto muito de começar sempre com a Chica? Justamente para ter esse tipo de reação. Uma galera dá risada, outra galera faz, que fofa, cuti-cuti, coisa maravilhosa. Vocês sabem o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou me conectando com vocês. Eu estou já oferecendo de cara alguma coisa para vocês que vai fazer com que imediatamente vocês parem o que vocês estão fazendo e vocês olhem para mim. Não porque eu sou legal, eu estou sendo muito golpista aqui, na verdade. Eu estou usando a minha cachorra, que é perfeita, assim, que é maravilhosa, para falar para vocês. Prestem atenção no que eu vou dizer aqui a partir de agora. Porque não necessariamente é sempre muito óbvio que o que eu vou falar para vocês precisa ser ouvido. Mas é óbvio que se eu colocar a minha Golden Retriever, que é perfeita, linda, maravilhosa, vocês vão parar para me ouvir. E continuando nessa pegada de autenticidade, eu não sou só pai de pet, eu também sou várias outras coisas, né? E aí um outro momento, guti-cuti, muito coisa maravilhosa, é esse bebezinho. Eu não vi nenhum... Eu era fofo quando era criança. 1984, eu nasci no Rio de Janeiro. E um tempo depois, eu saí do Rio de Janeiro. Eu fui para Santos, só que na verdade eu fui para Santos 5 meses depois só. Esse daqui sou eu, engateando num apartamento que até hoje é da minha família. E aqui começava a minha jornada de vida propriamente dita, porque é até estranho falar que eu sou do Rio de Janeiro, né? Porque eu fui com muito pouco tempo para Santos e falar que eu sou do Rio de Janeiro com esse sotaque aqui, né? Eu super carioca, fica um pouco complexo. Mas por que é importante eu voltar para essa criança? Porque essa criança, ela foi para Santos e ela cresceu num ambiente que hoje eu consigo analisar que não era dos mais favoráveis para que ela se desenvolvesse de um jeito a virar alguém que de fato merecesse a atenção dos outros. Eu fui estudar em escolas públicas e eu sou muito grato por essas escolas que me formaram, mas naquele momento essas escolas me ofereceram um ambiente também que não era necessariamente dos mais agradáveis. Eu vi droga, eu vi bullying no momento em que bullying não tinha esse nome, então era, entre muitas aspas, muito mais liberado do que é hoje. Eu vi coisas que não eram muito legais, mas eu não me importei com isso em nenhum momento, porque o pior mesmo eu tinha, infelizmente, dentro de casa. Eu tinha um pai que era alcoólatra, eu tinha um pai que era usuário de drogas, e eu tive uma infância bastante complicada por conta disso. Mas eu tinha minha mãe, que foi super ausente. Porque a minha mãe, ela precisava trabalhar, e trabalhar muito em loja de shopping para poder colocar comida dentro de casa. Então eu tinha naquele contexto de vida um rolê que eu queria muito sair. Eu sabia que aquilo não era o que ia me fazer ser alguém. Eu tinha certeza absoluta que aquela realidade não era uma realidade bacana. Apesar de ser tudo que eu tinha e muitas vezes nem identificar aquilo como algo horrível de fato. Mas eu sabia que aquilo não era, vamos dizer assim, um exemplo de família, um modelo. Tinha muita coisa boa, claro, mas não foi necessariamente uma infância fácil. Naquele momento das escolas públicas lá em Santos, a gente não tinha um ensino assim sensacional. Nossa, eu vou virar cientista da NASA estudando aqui. Então eu sabia que eu precisava complementar a minha educação de algum jeito. Então eu falei para onde que eu vou, naquele momento, praticamente sem internet, vou para a televisão. E aí eu comecei a dar uma olhada nos telejornais, sim, com 10 anos de idade, eu era essa criança. E eu não entendia absolutamente nada do que estava se passando na televisão. Só que eu olhava aquilo e falava, caramba, isso aqui é muito legal. Talvez eu até queira fazer isso aqui da minha vida, mas por que eu não entendo? Eu percebia que a minha mãe não entendia. Eu percebia que a minha tia não entendia. Eu percebia que os meus avós não entendiam. E eu percebia que, pelo menos naquele meu nicho, naquele núcleo familiar difícil, com pessoas sem curso superior, na maior parte dos casos, aquela galera não estava inserida naquela discussão. E eu, com a arrogância de um pré-adolescente, falei, poxa, eu
gosto de me comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de escrever, eu acho que eu vou fazer esse negócio aí, mas eu vou fazer do meu jeito. Com 10 anos de idade, 12 talvez. E aí eu falei, eu preciso de fato então entender o que eu tenho que fazer daqui para frente para poder virar um cara que vai contar as histórias de um jeito que a minha mãe entenda. Aí nasceu a minha obsessão por contar histórias de um jeito que absolutamente todo mundo entendesse. Porque para mim essa é a verdadeira inclusão da comunicação. E você sabe por que muita gente não entendia, e em alguns casos ainda não entende o noticiário da televisão, ou as reportagens no jornal, ou um bate-papo na mesa de bar? Porque todo mundo acha que o que está sendo dito é óbvio. E nem sempre é. Depois de velho que eu fui aprender que PCA e inflação eram a mesma coisa. Só quando eu fui trabalhar como repórter em Brasília que eu entendi o que fazia a CCJ do Senado. Não é o objetivo dessa palestra falar sobre esse assunto, mas depois que eu fui lá e aprendi que era a Constituição de Comissão a Comissão de Constituição e Justiça, e que ali é que saíam os projetos de lei que iam para o plenário, enfim, é uma coisa que parece óbvia, mas é óbvio só para quem está lá. E eu fui trabalhar com 16 anos de idade, comprei meu primeiro computador para poder fazer a minha faculdade, e a minha família não tinha grana, então eu tinha que correr, eu dei o meu jeito, eu dei os meus pulos, e aí começou, de fato, a minha carreira. Eu entrei na faculdade em 2002, e em 2005, eu consegui entrar no estágio da Globo, um estágio dificílimo, muito disputado, e eram só 11 vagas naquele momento. Eu entrei naquele estágio, curiosamente, por uma habilidade que eu só adquiri porque eu vim dessa família difícil. Entre muitas aspas, a boa malandragem. Eu já tinha visto de tudo, então todos os meus concorrentes, entre aspas, ali para aquele estágio, eram pessoas que tinham uma educação muito boa, muito melhor do que eu, que já tinham morado em tudo que é lugar, e que já tinham vivido muito, mas que não tinham essa malandragem de já ter visto coisa ruim, de saber falar com qualquer tipo de pessoa. Então ali eu entrei no estágio da Globo. E foi o primeiro momento em que eu falei, caramba, eu estou no game. Eu consegui chegar onde eu imaginava que eu ia chegar. Na verdade, onde eu nem imaginava que eu ia chegar, mas onde eu imaginava que eu precisava chegar para conseguir fazer uma comunicação que a minha família entendesse. E ali começou a minha trajetória. Isso foi no ano de 2005. Em 2008 eu era um repórter que tinha cara de 12 anos, mas eu já tinha aqui meus 24. Eu passei a ser repórter especial do SBT em Brasília. Ali eu cobri Copa do Mundo na África do Sul, eu fiz especiais do mundo inteiro, Mongólia, África, China, todos os lugares que você pode imaginar. E aí em 2011 eu voltei para a Globo em São Paulo, já com esse estilo de fazer reportagem um pouco mais amadurecido. Eu me tornei um obcecado por diferencial competitivo na comunicação. E é óbvio que a gente precisa ter diferencial competitivo na nossa comunicação, vocês não acham que é óbvio? Então por que quando eu cheguei na televisão, 90% dos profissionais falavam do mesmo jeito? Por que 90% dos profissionais se vestiam do mesmo jeito? Por que 90% dos apresentadores liam as notícias do mesmo jeito? Mas não é óbvio que a gente tem que ter um diferencial competitivo para poder se destacar numa multidão? Não é óbvio isso, gente? Só que ninguém fazia. E eu apanhava, tomava porrada, porque eu queria explicar, porque eu sempre estava pensando na minha mãe. Sempre. Eu preciso escrever de um jeito que a minha mãe vai entender o que eu estou dizendo. E vinham os editores e falavam, você não pode escrever assim. Você está achando que você é quem? Para fazer tudo diferente de todo mundo. E eu falei, eu preciso melhorar o meu jeito de fazer comunicação, eu preciso estudar mais. E aí sabe o que eu fiz? Eu fui estudar cinema nos Estados Unidos. Eu fui estudar documentário em Cuba. Eu queria beber de outras fontes. Eu queria entender o que o cinema fazia para conseguir fazer com que a gente prestasse atenção no filme durante 2 horas sem se cansar. Eu sei, tem filme que é um saco, mas tem muito filme bom de 2, 3 horas. Que a gente para prestar atenção nesse filme. E eu entendi o que era a técnica de roteiro, de clímax e anticlímax, como é que a gente fazia, soltando uma isca de algum assunto no começo de um roteiro para recuperar isso lá no fim, e aí isso mudou o meu jeito de contar a história. E eu passei a otimizar mais o que eu fazia. Cada vez mais, um pouquinho mais. E começaram a vir os primeiros elogios. E aí, de repente, aqueles editores que não gostavam do meu trabalho falavam, acho que eu vou ter que engolir,
porque a maioria está aceitando. E começou a dar resultado, começou a dar audiência, comecei a receber muitas mensagens, e ali eu falei, eu acho que eu estou no caminho certo. A gente não falou que a autenticidade é algo óbvio na comunicação? Eu preciso usar essa minha autenticidade, essa minha malandragem do cianinho lá de infância. E eu comecei a fazer reportagens contando histórias, conversando, batendo papo, trocando ideia. Eu não falava para, eu falava pra. Eu não falava nós vamos, eu falava a gente vai. Que dá na mesma. Só que eu falava do mesmo jeito que eu conversava com as pessoas fora da televisão. Porque quando eu estava na frente de uma câmera, eu precisava impostar a voz e virar um personagem que eu não sou. E eu ia me desconectar totalmente daquelas pessoas, usando roupas que aquelas pessoas não usam no dia a dia, usando roupas que eu não uso no dia a dia. A minha autenticidade ia para onde? E eu comprei uma briga que eu não sei se hoje, com 40 anos de idade, eu compraria. Foi muito desgastante. Muito. Mas uma das minhas maiores felicidades é saber que isso abriu portas para muita gente. E eu não fui o primeiro a fazer isso, tá? Vários outros repórteres também fizeram no passado, mas a gente estava ali num momento muito difícil de conseguir romper essas barreiras. E eu segui. Só que eu ainda trabalhava numa empresa muito grande que, obviamente, tinha os seus limites. Eu falei, eu quero mais, eu quero aprender a mexer em câmeras diferentes, eu quero fazer coisas diferentes. E aí eu pensei, pô, então deixa eu abrir uma produtora de conteúdo para ser o meu grande laboratório. E aí, em 2015 eu abri a minha primeira empresa, que foi justamente essa produtora de conteúdo e que fez eu aprender a contar histórias ainda de maneiras novas. E dali eu fui seguindo na minha carreira. Em 2019 fui para a CNN, virei um dos primeiros âncoras a trazer a CNN para o Brasil. Ganhei o prêmio de mais admirado da imprensa de economia, negócios e finanças com o programa que eu apresentava. Comecei a ser muito requisitado para fazer palestras e cheguei até aqui. Estou aqui hoje conversando com vocês. Mas chegou um momento, principalmente aqui, quando eu comecei a ser muito requisitado para fazer palestras, que eu pensei assim, caramba, eu preciso saber o que eu estou fazendo, porque eu acho que os meus resultados estão mostrando que faz sentido, de alguma forma. Eu estou errando bastante, eu erro muito. Mas se eu cheguei até aqui é porque alguma coisa está funcionando. Eu preciso colocar isso no papel. E eu comecei a analisar várias reportagens que eu fazia, todo esse catadão de coisas que eu tinha aprendido ao longo da minha carreira, e eu criei um negócio que eu chamo de Comeducção. É um nome esquisito, eu sei. Mas acho que vai fazer sentido para vocês. Eu entendi que ao longo de toda a minha carreira, o que eu tinha feito nada mais era do que educar. E esse daqui é um ponto importante e, obviamente, fundamental na comunicação. Todo mundo concorda? A gente precisa educar para comunicar. Vocês concordam? Mas eu tenho comunicação também sem educação. Eu tenho uma comunicação, por exemplo, que é um stand-up comedy, um show de qualquer outra coisa que não necessariamente está ali para ensinar alguém sobre algum assunto. Só que se eu estou só me conectando, eu não estou tendo a comeducação por completo. E eu faço muita questão de colocar aqui embaixo que é uma comunicação de alta performance. Porque se eu estou conversando com vocês, e vocês estão ouvindo, e vocês estão respondendo, a gente está se comunicando, mas não necessariamente é uma comunicação de alta performance que vai fazer com que eu tenha os resultados que eu quero. Com que eu tenha os resultados que eu tive ao longo de toda a minha carreira. E por que que essa comunicação é tão importante? Porque ela muda vidas. A comunicação de alta performance mudou a minha vida. É por isso que eu estou aqui conversando com vocês. E a comunicação de alta performance, ela só existe com a junção desses dois elementos. E essa é só a minha opinião. Todo mundo aqui pode discordar de mim, tá tudo bem, a gente pode continuar sendo amigo. Mas para mim, ao longo de toda a minha carreira, eu sempre eduquei as pessoas sobre os assuntos que eu queria falar. Sobre os assuntos que, na minha opinião, eram importantes para as pessoas saberem. Só que se eu simplesmente falasse sobre esses assuntos, eu volto para aquela criança lá de Santos, que não entendia nada do jornal. Talvez eu ia falar de um jeito que, para mim, era óbvio que todo mundo já entendia. Para mim, era óbvio que todo mundo já estava inserido naquele discurso. Só que eu passei a ter essa empatia de olhar e lembrar da minha família lá atrás, lembrar de mim lá atrás e falar assim, não, eu preciso explicar mais. E eu preciso explicar mais. E se eu explicar muito, talvez eu perca a pessoa, porque eu vou ser chato, mas aí eu venho aqui e me conecto. E o elemento de conexão, ele pode ser bom humor, ele pode ser nostalgia, ele pode ser emoção, ele pode ser qualquer coisa. Desde que seja um negócio que você faça, vem cá, presta atenção, estou falando. Vem aqui, me dá um abraço, vamos brincar, vamos ser felizes. Ou qualquer outra coisa do tipo. É o que
Em cinema, né, a gente chama de clímax e anticlímax, como eu falei. Então, é aquela coisa de entregar um doce e depois dar a injeção, entrega outro doce e dá a injeção. E assim você consegue ir diluindo as suas informações, as suas brincadeiras, ou os seus elementos de conexão ao longo daquilo que você quer falar. Faz sentido? Eu fiz isso ao longo de toda a minha carreira sem saber, sem ter isso desenhado. Isso daqui abre uma série de outras subpastas, tá? A gente poderia ficar horas discutindo isso daqui. Mas se hoje eu conseguir colocar na cabeça de vocês a importância desse negócio e fazer com que na próxima vez que vocês forem se comunicar, de qualquer forma que seja, num post das redes sociais, num vídeo, num texto, num trabalho da faculdade, se vocês pensarem nesses dois elementos como obrigatórios na comunicação de vocês, isso daqui já valeu a pena. Mas não é óbvio? Sim ou não? Por que a gente não faz? Eu estou falando da coisa mais básica. Da coisa que a gente aprende quando a gente tem 1 ano de idade, a falar, a se comunicar. Não é óbvio? Não, não é. Esse é o ponto. A gente precisa parar de achar que o óbvio existe, porque muitas vezes ele só está na nossa cabeça. O comunicador que acha que é óbvio que todo mundo sabe alguma coisa, ele está correndo um risco muito grande de só falar para a bolha dele. E ele não entende o quanto isso é excludente, o quanto isso faz com que pessoas não se transformem em cidadãos. Eu não posso terceirizar para o outro a obrigação que eu tenho em ser compreendido. Comunicação não é o que o outro entende. É sim o que eu falo. E eu preciso falar de uma maneira que absolutamente todo mundo entenda. Isso é inclusão. Não é óbvio? Desculpa, gente, eu só vim falar obviedades para vocês. É porque a comunicação, para mim, ela me colocou em lugares como esse aqui que eu estou hoje. E quando eu olho para trás e realmente lembro dessas 2 fotos, e quando eu lembro de onde eu saí, quando eu lembro as coisas que eu passei, e quando eu lembro que hoje eu paro para falar para um auditório com centenas de pessoas e está todo mundo me ouvindo, que eu consegui ter algum elemento de conexão com vocês e vocês pararam para ouvir o que eu estou falando, eu percebo que tudo valeu a pena. Mesmo sendo tudo tão óbvio, o óbvio não existe. Obrigado.